Começa agora o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, Meta Assessoria Contábil, Terrazzo Móveis, De Pierre Informática, Pré-fabricados Tamoios. Olá, amigos! Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita, que é uma realização da USA Intermunicipal de Tupã, em parceria com a TV da Federação Espírita Brasileira e também do Grupo Ágape de Teatro aqui da nossa cidade. Este programa tem por objetivo esclarecer que o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, o qual nos ensina de onde viemos, para onde vamos e por que estamos aqui na Terra. Hoje vamos apresentar uma matéria em que os expositores espíritas Geraldo Kern e Denis Soares falarão sobre o tema A Vida Depois da Morte. Esta matéria faz parte do programa Entre Dois Mundos da FEB TV. Olá! Como o Espiritismo nos ajuda a entender o mundo de hoje? É isso que o nosso programa se propõe mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema do nosso programa de hoje é A Vida Depois da Morte. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Hoje nós vamos conversar sobre um dos temas que mais incomoda, intriga e causa curiosidade, um tanto quanto de ansiedade para com todos nós, que é a vida depois da morte. O que será que acontece depois que a gente morre? Vamos conversar sobre esse tema com Geraldo Kern. Seja muito bem-vindo, Geraldo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, é bom estar aqui. Que bom. E também com Denis Soares. Seja bem-vindo, Denis. Obrigado, uma alegria. Para a gente começar a conversar, eu gostaria de saber de vocês o seguinte: será que a gente pode dizer que a morte não acaba com tudo mesmo? Geraldo, eu acredito que essa seja a pergunta mais fundamental que a gente tem para se fazer e para responder pelo simples fato de estarmos vivos, né? Uhum. E até onde a gente conhece, a esmagadora maioria da população mundial acredita que a morte não encerra a vida, algo sobra, ainda que haja muitas divergências sobre o que seria esse algo, e é o que dá um certo sentido. Então, podemos buscar respostas por um lado da fé ou por um lado do que é mais lógico, e provavelmente vamos chegar ao mesmo lugar. Alguma coisa deve existir, continuar existindo depois da morte aqui, daquilo que nós chamamos de corpo físico. Será que essa questão de acreditar na vida depois da morte, Geraldo, não é uma questão apenas de fé? Não, não é uma questão de fé. É uma questão de justiça divina. É uma questão de consciência. Será que nós fomos feitos exatamente para viver esse pedacinho de existência nesse mundo encarnado? Ou vamos continuar como o Espírito eterno que somos? Essa consciência é muito importante, que muitas vezes julgamos a justiça de Deus está nas diferenças de todos nós. Todos nós temos diferença. Por que umas pessoas têm mazelas mais fortes, sofrimentos piores, dores físicas, e outros se sustentam em benesses maiores? A justiça de Deus se faz presente? Não. Então a continuidade da vida após a morte, que não acaba ali, ela é muito perceptível, como o Denis falou, em quase toda a humanidade. O que a gente pode dizer do que é exatamente a morte? Bom, no Espiritismo, penso que nós vemos a morte como uma passagem em que nós temos uma vida eterna. A vida que nós vivemos aqui hoje não é uma vida falsa, ela é uma vida tão verdadeira quanto a vida no plano espiritual, mas ela não é definitiva. É uma existência. Uma existência que nós temos, podemos chamar de uma página de um grande livro, e que, ao seu fim, haverá muitas outras páginas. Nós somos, então, espíritos imortais, é isso? E espíritos imortais. E, complementando o que o Denis falou, é interessante que se note o seguinte: nós da doutrina espírita dizemos o seguinte, que quando nós morremos ou desencarnamos, nós retornamos à verdadeira vida.
Isto é, voltamos ao mundo espiritual da onde viemos quando nascemos aqui. Então nós nascemos, vivemos uma existência e retornamos a outra vida, que é a nossa verdadeira vida, o mundo espiritual. Então a vida espiritual é verdadeira, que seria uma existência passageira, é isso? Uma passagem. Agora, nós não temos comprovações científicas da vida após a morte, ou a gente já pode dizer que essa comprovação existe? Eu acho isso bem interessante. Há muitos estudos, por exemplo, estudos diversos que já foram feitos que medem a massa do corpo humano após o desencarne e identificam uma pequena diferença. Mas acredito que não há ainda estudos conclusivos como nós até talvez gostaríamos de ver. Porém, eu acho que, por outro lado, isso tem uma certa razão. Porque o processo da reencarnação, de nós estarmos aqui, não nos lembrarmos das nossas vidas pregressas, ele não existe de maneira fortuita. Ele é uma ferramenta fundamental de um grande sistema pedagógico, cujo objetivo é fazer com que o espírito encontre alternativas para o próprio aperfeiçoamento. Se nós tivéssemos já mecanismos tão inequívocos para afirmarmos, né, de maneira científica, digamos assim, essa realidade, talvez o valor da ferramenta pedagógica não fosse o mesmo. Então, acredito que não é ainda a hora de que isso se torne algo inarredável. Mas sim, eu acredito que nós, espíritas e muitas outras religiões que já acreditam numa vida após a morte, a questão da comunicabilidade com os espíritos. Se nós nos comunicamos com os espíritos e eles nos influenciam constantemente, e a gente pode dizer o seguinte, da certeza de que nós estamos vivendo num mundo aqui encarnado e depois retornaremos. Que eles já estão lá nesse mundo, então. Não tenha dúvida. Entendeu? Eles estão no mundo dos espíritos. No mundo dos espíritos, né? O Denis falou até no conceito da reencarnação. Da reencarnação. Então, nós vamos entender melhor a nossa existência atual, retomando esse conceito da reencarnação e da própria comunicabilidade dos espíritos, de que maneira? Exatamente. A questão da comunicabilidade com os espíritos, ela está intrínseca a todos nós que com eles conversamos, a todos nós que com eles convivemos. Um exemplo bem simples para nós. Os familiares que nos foram caros, que já retornaram ao plano espiritual, a gente sempre tem na memória e no coração aquele sentimento daqueles que estão lá. O amor continua. Então eles existem em algum lugar. Claro que esse lugar não é circunscrito, mas é um local que eles se encontram. E esse sentimento faz com que a gente possa nos comunicarmos com ele através das sensações, das percepções, do amor que perpetua quase como sempre, né? Hoje nós estamos vivendo uma realidade que é bastante contundente, eu diria, inclusive com foco muito no materialismo. Já não era para a gente estar vendo propriamente essa realidade de uma forma um pouco mais diferente, Denis? Eu acho interessante a gente observar o seguinte, nós lançamos um olhar pautado em princípios de uma ciência que ainda vai se desenvolver muito. Do ponto de vista do que a ciência é hoje, não há tanta clareza porque a gente está lidando com realidades e com fenômenos que não seguem, por exemplo, uma lógica totalmente cartesiana de observação. Por exemplo, eu sei que se eu pegar essa água e submetê-la aos 100 graus Celsius de temperatura, ela vai entrar em ebulição. Mas as coisas do espírito, as coisas da reencarnação, do progresso espiritual, estão sujeitas a outros elementos que nós ainda não dominamos. De toda sorte, apesar de muitas vezes a própria existência dominante do materialismo ser algo que nos deixa, assim, com uma sensação até ruim, né, que parece que é algo que não é tão positivo, também faz parte dos mecanismos pedagógicos. Quer dizer, há muitos efeitos colaterais que nós preferiríamos que não tivéssemos que sentir, mas é isso também que vai nos conduzir a que tudo seja visto de uma forma mais homogênea e que nós tenhamos uma compreensão mais avançada sobre esses temas também. Pois é, mas para que isso aconteça é necessário o que exatamente? Equilíbrio. Nós temos que ter um equilíbrio. O apego material nos faz com que nós saímos da nossa esfera e pensamos eminentemente na questão material. Se nós temos um equilíbrio entre a nossa evolução moral e a nossa evolução com o apego, não um apego excessivo material, com a utilidade, o usufruto daquilo que nos foi dado, e temos uma evolução. A ciência e a tecnologia avançou grandemente.
Tivemos assim nos últimos tempos, nós que temos mais de 30 anos, 31. Vocês, né? Então, nós vimos uma evolução científica e tecnológica muito importante para nós, mas não vimos a mesma evolução moral. Não houve uma correspondência. Não houve uma correspondência. Pois é, estamos conversando com o Denis Soares, colaborador do Espiritismo, né, com o Geraldo Kemo também, trabalhador do Espiritismo, sobre esse tema interessantíssimo que é a vida depois da morte. Você acredita que a vida continua depois da morte? Nós vamos voltar daqui a pouquinho, logo após o nosso intervalo. Fique aí. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando acerca da vida depois da morte. Geraldo, Denis, esse tema é tão assim instigante que acreditar na vida depois da morte, qual é a diferença que faz para aqueles que não acreditam em nada depois desta existência aqui? Termos mais consciência e responsabilidade nesta existência como encarnados. Isso é muito grande, porque se as mazelas que deixamos para trás, ou se não fomos uma pessoa de bem, ou não conseguimos fazer aquilo que gostaríamos de fazer, é a oportunidade em que nós temos da continuidade da vida depois da morte. A certeza dessa vida depois da morte faz com que nós temos uma consciência maior, de procurarmos nessa existência fazer o melhor possível de nós. Praticarmos a caridade, fazermos o bem ao próximo, as leis que nos são dadas com tanta bondade e às vezes não bem entendemos, né? Como é que fica a situação daqueles que não acreditam em nada disso? É bem interessante pensar nisso, né? Porque poderia
causar uma falsa impressão de que apenas quem tem o domínio dessa concepção que estaria fazendo aquilo que precisa fazer aqui, não é verdade. Eu acho que todos nós ansiamos por uma compreensão lógica sobre a nossa existência. Por que a gente está aqui? Aquelas perguntas existenciais mais fundamentais, elas fazem parte do ser humano. Todo mundo se pergunta isso. Eu acho que é natural. Todas as sociedades, elas vão buscar respostas, seja no campo filosófico ou mais comum no religioso, e mais recentemente no campo científico, para tentarem interpretar isso. Mas nada disso, penso, é demérito para um mecanismo que foi desenvolvido com aquele mesmo objetivo que eu já havia comentado, altamente pedagógico, e cada um está encontrando dentro dessa existência aquilo que de melhor pode. Talvez saber tudo em todo momento não seja o melhor. Aliás, talvez não, isso é uma certeza, porque nós mesmos, consegue, né? Naturalmente, não sabemos. Mas uma preocupação que se tem, eu ouvi de um educador, inclusive espírita, um trabalhador da federação, ele dizendo que, como professor, ele se surpreendeu porque 95% dos jovens para os quais ele dá aula não tem sequer a preocupação do que diz respeito ao futuro não só dessa existência, mas quanto ao que possivelmente viria depois da chamada morte. Eles não têm a mínima ideia ou o mínimo interesse, aquilo o assustou, e realmente é assustador, não é? Porque eu acho que esse caso é que nós estamos convivendo com uma fase de muito materialismo, muito apego material. Então nós estamos vendo a tecnologia que cresceu e como nós estamos utilizando isso aí, para o bem ou para a satisfação pessoal. Me surpreende, por exemplo, uma pessoa quando a internet caiu aí uma certa fase, a pessoa disse, eu não sei como é que eu vou viver sem o meu celular. Mas será que não tem outras coisas na nossa volta que a gente possa viver? Essa é uma preocupação que a gente tem que ter constante. Ao que a gente está dando efetivamente valor, não é? Exatamente. Como é que fica a situação do espírito depois dessa passagem aqui, depois da morte do corpo físico? Eu acho que a nossa condição após a morte, ela vai ser um reflexo daquilo que nós temos nos ocupado. Então, se nós temos uma ocupação aqui efetivamente ligada, por exemplo, às questões materiais, é claro que isso vai nos dominar. E mesmo sem o acesso à matéria da mesma maneira que nós temos aqui encarnados, isso vai influenciar. Porque, na verdade, a nossa situação após o término dessa vida material corpórea vai ser determinada pelo nosso psiquismo, por aquilo que nós queremos viver, por quais são as nossas afinidades, né? Então, a tendência é que nós tenhamos algumas dificuldades a mais quando não nos preparamos para isso, não refletimos sobre isso, não tentamos flexibilizar a nossa visão sobre aquilo que parece ser importante aqui nessa vida. E a gente pode dizer que está havendo uma preparação para a morte? Podemos dizer que sim, a humanidade sempre progride, né? Nós estamos tendo uma consciência, às vezes, mais pelo sofrimento do que pelas tendências que seriam naturais. Mas a doutrina espírita nos explica uma frasinha muito interessante, né? Pelas nossas obras que nós vamos viver depois. Eu me valho aqui de uma pesquisadora, uma psicóloga, da Suíça e mora nos Estados Unidos, Elisabeth Kübler-Ross. Ela fala sobre muitos livros, ela tem um livro sobre a morte e o morrer. E ela diz uma frase muito curtinha. Só morre bem quem vive bem. E o que é o viver bem? Viver bem é exatamente aquilo de nós sermos uma pessoa de bem. Procurarmos ajudar o próximo, procurarmos evoluir como espíritos que somos. Como é que a gente pode entender a morte de uma criança em tenridade? Ela não teve nem necessariamente a oportunidade de viver bem ou mal. É verdade. Se nós fizermos uma fotografia apenas daquela circunstância, vai nos parecer um evento desprovido de antecedentes lógicos. Mas quando nós abrimos o nosso campo de observação e, ainda que não possamos ter certeza e conhecimento, intuímos, sabemos que há eventos anteriores que justificam a necessidade daquela vivência, tanto do ponto de vista dos pais, quanto do ponto de vista daquele ser que precisou, por alguma razão, reencarnar e ter a sua vida abreviada de maneira que nós consideramos, prematura, aí sim, dentro de uma lógica maior, dando aquele passinho para trás para contemplar o todo, nós compreenderemos que há sempre alguma razão. E qual que seria a finalidade da gente precisar voltar numa nova encarnação? Muitas vezes passamos uma existência aqui encarnados e não conseguimos completá-la, isto é, não conseguimos cumprir. E é nos dado uma oportunidade
de lá retornarmos aqui, reencarnarmos e completarmos essa vida. Mas a doutrina também nos diz que muitas vezes são expiações e provas para os pais. O que aconteceu no passado? Isso vai dar consciência do seguinte: se nós tivemos alguma coisa no passado, uma ação no passado, que é a reação, que é a da lei de ação e reação, e hoje estamos cumprindo, a certeza de que hoje possamos fazer o melhor, para que a nossa reação no futuro, na outra vida, ou o retorno à vida espiritual, possa ser maior. É sempre buscando fazer o melhor ao nosso alcance. Né? Exatamente. De que maneira o Espiritismo pode nos ajudar a nos prepararmos mais adequadamente para a morte? Acho que muitas maneiras, né? Exatamente. Acredito que antes até da gente pensar no Espiritismo, quando nós olhamos para Jesus como o emissário de verdades morais que servem como um verdadeiro código de conduta, de vida, nós já temos um norte ali muito bem definido. O Evangelho de Jesus é o nosso roteiro. O Evangelho de Jesus em primeiro lugar, sem dúvida. Mas a contribuição do Espiritismo é muito significativa porque ela nos ajuda, ao nosso modo, a racionalizar algumas questões, Exato. a compreender a razão. É essa razão pela qual muitas vezes nós estamos sedentos, muitas vezes ela é trazida também pelo Espiritismo para que nós compreendamos por que agir assim, para que nós consigamos aparar um pouco essas arestas, né? E também convivendo com os amigos que têm esse mesmo objetivo, que é algo que nos ajuda muito. E amigos, é impressionante isso, é impressionante o que o Denis está falando. E nós temos as oportunidades diárias. As oportunidades são dadas para nós e muitas vezes deixamos passar pelo nosso comodismo, pela zona de conforto que nos encontramos. Diariamente nós encontramos um irmão que esteja numa vicissitude, num problema maior. E o que fizemos? Deixamos de lado pela nossa zona, não vamos me envolver com isso? Ou podemos muitas vezes ter a oportunidade de ali ajudá-lo, de ali fazer alguma coisa, de nos envolvermos num problema que muitas vezes queremos deixar de fora. Então, fazer o bem ao próximo, Geraldo, não interrompê-lo, é uma forma da gente se preparar adequadamente. Muito. É uma excelente forma, eu digo isso. Ok, nós estamos conversando com o Geraldo Kem, com o Denis Soares, a respeito da vida depois da morte, ou se há vida depois da morte, o entendimento do Espiritismo acerca desse assunto. Nós vamos para um breve intervalo, no próximo bloco já vamos responder as suas perguntas. Fica aí, a gente volta daqui a pouquinho. Apoio cultural de Altasfer, ferro e aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, ferro e aço, Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática, venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais.
compatíveis e recargas. DePierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora sim para responder as suas perguntas sobre esse tema instigante que é a vida depois da morte. Vamos começar, Geraldo, contigo. Marcos Paulo, por e-mail, pergunta: gostaria de entender sobre o Vale dos Suicidas. Marcos, esse é um tema também muito instigante, porque é a vida após a morte. O Vale dos Suicidas, quem relata muito bem é a nossa querida Ivone do Amaral Pereira no livro Memórias de um Suicida. Apesar que também André Luiz fala muitas vezes sobre esse vale. Mas o Vale do Suicida é um umbral, onde aqueles espíritos que cometeram essa violência contra a sua vida e vão para lá. É um lugar sombrio, é um lugar triste pela psicosfera que se forma pelo sofrimento. Mas não é um lugar de penas eternas, é um lugar de recuperação, onde aquela consciência que se tem de ter tirado a sua vida nesta passagem, faz com que ele se torne, para ele mesmo, em detrimento dele mesmo, o sofrimento de ter cometido. Mas as oportunidades continuam. Em algum momento será resgatada. Não tenha dúvida. Ok. Maria Clara, de Franca, São Paulo, Denis. Existe destino? Como se eu nascesse para morrer de acidente de carro? Bom, parece que há, sob determinada visão, um aparente embate entre destino, determinismo e livre-arbítrio. Na verdade, o que há é o nosso livre-arbítrio, mas que, em razão de coisas que nós fizemos no passado, escolhas que nós fizemos anteriormente, podem soar agora como destino ou situações pré-determinadas. Porque quando nós precisamos muito vivenciar determinadas situações, porque elas são capitais para o nosso progresso, elas não são fruto do acaso. Elas são fruto daquilo que nós fizemos. Então, não duvido que algum espírito, como nós conhecemos na nossa literatura, tenha reencarnado com essa necessidade. Mas não de maneira, eu escolhi esse aqui, vai morrer assim. Não, porque há antecedentes que justificam isso. É a escolha das provas, né? A escolha das provas. Agora, uma coisa interessante, né? Mas a gente tem que deixar bem claro que ninguém nasce assim para fazer o mal, né? Não. Determinado para o mal, para ser um criminoso, né? Nada disso. E sempre é possível mudar, quer dizer, às vezes nós estamos pré-determinados a determinadas situações e o curso da vida mostra que podemos encontrar essa prova, essa experiência de uma maneira diferente, talvez mais leve. Perfeito. Se a pessoa fez de tudo, por exemplo, para evitar um acidente, se preparou, né, no sentido de tomou todos os cuidados e acaba acontecendo por uma vontade que não é a dela, exato, aí a gente vê que geralmente há uma programação, né? Programação. A necessidade. Ok. A Márcia Amaral, de São Paulo, Geraldo, pergunta: é Deus quem escolhe os que devem sofrer ou não? Márcia, essa é uma pergunta que abrange a todos nós. Geralmente nas vicissitudes e nos sofrimentos, nós voltamos a Deus e culpamos Ele. Mas na verdade Ele não escolhe sofrimento para nós. É nós que escolhemos para nós. Ele nos dá a oportunidade do progresso espiritual. Ele nos dá a vontade e nos permite que a gente possa recuperar aquilo que deixamos lá no pretérito, lá numa outra vida que agora tem a oportunidade. Então não é Deus que determina para nós o nosso sofrimento, é nós mesmos. Ele nos dá a consciência para que nós possamos assim fazê-lo. Ele sempre quer o nosso bem, não é? Não tenha dúvida. A Janaína Lara, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o que dizer sobre o conceito do juízo final? Olha, o juízo final parece ser uma remissão àquele momento de uma grande reflexão. Então, segundo a doutrina espírita, o juízo final como um grande julgamento em que você vai ser colocado diante de alguém que vai dizer sobre a sua conduta, não existe. O que existe é
a tomada de consciência do indivíduo que, fazendo uma autorreflexão, percebe as falhas, os erros, aquilo que poderia ter feito diferente, porque isso está em nós. Ainda quando nós tenhamos adotado certas condutas que não eram as desejáveis, dificilmente nós vamos poder alegar depois que não sabíamos. Vibra dentro de nós a centelha divina, uma orientação para sabermos qual é o caminho. E o juízo final, acredito, pode ser visto assim, como algo que não existe nesse formato, mas que em algum momento vai nos convidar a entrar em contato com essa consciência. Em Denis, sim, Geraldo. E eu complementando exatamente, essa questão é muito interessante do juízo final. E nós temos assim muito arraigado esse pensamento do juízo final com questões de penas eternas. Então não existem as penas eternas, porque cada existência nós temos a oportunidade de recuperarmos aquilo que deixamos para trás. Porque nós não demos salto. Então se fizemos, não fomos uma pessoa de bem, não fizemos o bem ao próximo, não usamos a caridade como princípio nosso, né, nossa existência, e nós retornamos ao plano espiritual e lá vamos ficar esperando uma eternidade para que haja o juízo final, e essa recuperação não pode ser de um salto, ela é progressiva. O progresso é imperativo. O ideal é que a gente tivesse o juízo final a cada noite, né? No sentido dessa reflexão. Verdade. Como Santo Agostinho. Carla Ávila, agora a Carla Ávila foi essa pergunta interessante aí, né? Sobre... a Carla Ávila de Campo Grande também, que é de Mato Grosso do Sul. Como conviver com a saudade daquele ente querido que já partiu? Nosso tempo está voando, mas que pergunta interessante, né? Meu irmão, nós temos que entender o seguinte, ele já partiu, mas para onde? Não perdemos ele. A não consciência morreu. Que não morreu. Ele não deixou de existir para todo sempre. Ele está em algum lugar, com bons pensamentos, boas orações, boas vibrações. Que tenha certeza que nos encontraremos em algum momento das nossas existências. Então, é como se fosse, hoje em dia, muito comum. Os nossos filhos, nossos parentes, nossos amigos vão morar no exterior, vão para o Canadá, vão para os Estados Unidos, vão para a Europa, vão para a Austrália. Como é que nós pensamos ele? Ele morreu? Não. É uma saudade, bons pensamentos, entrar em comunicação, e nós podemos entrar em comunicação pelo pensamento, pelo afeto, pelo amor. Todos os dias. Todos os dias. Uma saudade saudável, né? Verdade. Uma saudade saudável, né? Nós temos o Carlos Victor de Vitória, no Espírito Santo. Também gostaria de saber se existe céu e inferno. E aí ele pergunta, começa assim, os homossexuais irão para o inferno? Olha, eu tenho certeza que há homossexuais que irão para o inferno e há heterossexuais que irão também. Tô brincando, né? Claro que nós não acreditamos em céu e inferno dessa maneira, muito nesse ponto que o Geraldo tem colocado de que nada é eterno, mas como estados transitórios de consciência. E é claro que o que vai determinar o nosso estado de consciência e que tipo de situação nós vamos nos afinizar não é seguramente a orientação sexual. Até porque o próprio Livro dos Espíritos, em sua simplicidade, né, na pergunta sobre a utilidade do casamento, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é se a união entre dois seres é algo relativo ao progresso, bom para o progresso da humanidade, e a resposta é que sim, entre dois seres. Então, eu acho que pessoas de todas as orientações religiosas, sexuais, terão a oportunidade de se encontrarem com o próprio céu e com o próprio inferno nessa concepção, e seguramente não é essa orientação que será determinante. Eu acho que céu e inferno é a plenitude espiritual. Ele pode existir a todo momento. Podemos estar aqui, estar no inferno e no céu. E podemos estar em qualquer outro lugar que haja céu e inferno. E é muito mais a maneira, a condição, a pessoa se manifesta na condição, não é? De uma personalidade feminina ou masculina. O mais importante é as ações que ela tem decorrente disso. Confere? Sem dúvida nenhuma. A utilização que é dada aos bens, inclusive esse. Muito obrigado, Geraldo Ken. Eu que agradeço. Muito obrigado, Denis. Eu que agradeço também. Obrigado a você também que participou, que fez as suas perguntas. Continue conosco aqui no Entre Dois Mundos, acessando também o canal Gotas de Luz e vendo este como outros programas. Será sempre uma satisfação contar com a sua presença. Até o próximo Entre Dois Mundos. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço,
A mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altas Fer, ferro e aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazzo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. DPR Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. DPR Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461, telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277. E você assiste agora no programa Momento Espírita mais um quadro que fala sobre arte e espiritismo. E é uma grande parceria entre o programa Momento Espírita e a TV Mundo Maior. Assista então agora o musical Mundo Maior. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos, quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos, e antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas, Senhor, eu sei que tu me sondas.
triste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até o céu, eu sei que ali te encontro. Mas se no abismo está minha alma, sei que ali também me ama. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas. Senhor, eu sei que tu me sondas e que me ama. Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me ama. Senhor, eu sei que tu me amas. Senhor, eu sei que tu me ama, me ama. Bom, essa música, ela fala que Deus e que os benfeitores estão sempre cuidando de todos nós. Então, é um estímulo a todos nós, a certeza de que nós nunca estamos sozinhos e que a força do amor está sempre nos cercando para nos levar para cima. A letra vem através do Salmo 139, onde a certeza de que muito antes de Jesus chegar, já tinham profetas trazendo a grandiosidade de um Pai que nos ama, de um Pai que cuida de nós e de um Pai que está sempre a nos levar para o melhor caminho. Senhor, eu sei que tu me ama. Encerramos aqui o nosso programa, gratos pela sua atenção. Que Deus o abençoe e o proteja, como também a toda a sua família. Conto com você no nosso próximo programa. Um grande beijo no seu coração. Ouça pela Rádio Nova Tupã, FM 100,3, todos os domingos, das 13 às 14 horas, o programa Momento Espírita, apresentado por uma equipe de colaboradores da União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Tupã, com mensagens de paz, otimismo, esperança e amor. Programa Momento Espírita, todos os domingos, às 13 horas na Rádio Nova Tupã, FM 100,3. Você assistiu o programa Momento Espírita na TV. Apoio cultural de Altasfer, Ferro e Aço, a mais completa linha de materiais para serralheria, ferro para construção, estruturas metálicas, bobinas galvanizadas e caixas para portões basculantes. Altasfer, Ferro e Aço. Avenida Tabajaras 1695, telefone 3496-1110. A Meta Assessoria Contábil é um escritório de contabilidade com foco na sua empresa, com uma equipe especializada. Prestamos serviços de contabilidade, escrita fiscal, departamento pessoal, abertura de firmas, imposto de renda e demais assuntos fiscais e tributários. Mantenha sua contabilidade em dia
com a Meta Assessoria Contábil. Na loja virtual Terrazo Móveis, você encontra os melhores móveis em fibra para a sua área externa, de sofás, mesas, varandas e até áreas de piscinas. Projetamos o seu móvel à sua escolha, na cor, modelo e tecelagem. Também vendemos ombrelones de diversos tamanhos, cores e formatos, redondo ou quadrado. Na decoração, temos almofadas e quadros para a área externa em tecidos aquablock, impermeabilizados e resinas especiais. Confira nossos preços imbatíveis. Visite nossos endereços eletrônicos. De Pierre Informática. Venda e assistência técnica em servidores, redes Wi-Fi, equipamentos de informática, câmeras residenciais e comerciais. Atendimento personalizado com orçamento por hora ou mensal. Também trabalhamos com cartuchos e toners originais, compatíveis e recargas. De Pierre Informática, 22 anos de dedicação e qualidade para você. Avenida Tamoios 1461. Telefone 3441-1277 ou WhatsApp 99799-1277.